Hoje vamos ler no capítulo 2 de Atos, os versículos 14 até o 21. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão em sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o início da pregação de Pedro. Depois da descida do Espírito Santo, este homem se levanta como um líder da igreja e apresenta uma pregação movida pelo Espírito Santo. A pregação está aqui contida no livro de Atos, ela é longa, nós vamos ter que dividi-las e analisar em partes. E nós vamos analisar aqui o início. Então ele se levanta e ele fala diretamente com os ouvintes, porque com o som da descida do Espírito Santo, uma multidão se ajuntou e essa multidão fazia os seus julgamentos. Uns glorificavam a Deus e outros acusavam os apóstolos de estarem embriagados. Então Pedro dirige-se a eles e diz: escutai as minhas palavras. Chama a atenção dos ouvintes. E assim Pedro corrige a interpretação errada que eles tiveram e fala, em outras palavras, que a verdade não está nas aparências. E aqueles homens não estavam embriagados no início da manhã, não era embriaguez, que o que estava acontecendo não dependia da força humana, do esforço humano, nem tampouco dos vícios humanos, mas era a intervenção divina fazendo o cumprimento da profecia tornar-se visível diante dos olhos deles. Então Pedro mostra isso em defesa da palavra do Senhor. Ele se levanta e ele vai trazer aqui todo o texto profético de Joel para explicar o que está acontecendo neste dia de Pentecostes, ou naquele dia de Pentecostes. Então, dos versículos 17 até o 21, nós temos o texto literal da profecia de Joel, que foi dada por Deus para o profeta, anunciando o que iria acontecer. E Pedro, assim, mostra que há uma continuidade da antiga aliança com a nova aliança em Cristo Jesus, e mostra que isto faz parte do plano divino anunciado já pelos profetas. E, na verdade, não só Joel, mas o texto aqui apresentado é o texto de Joel. Então, nesse texto de Joel, logo nas primeiras palavras, há uma expressão, nos últimos dias. Esta expressão enfatiza o tempo, um tempo determinado por Deus. E esta expressão não está vinculada unicamente à cronologia, à sequência temporal, mas ela está vinculada também a um aspecto escatológico daquilo que iria acontecer e que ainda está para acontecer, porque a palavra de Deus está em pleno vigor, em plena evidência. Esta palavra que foi dada a Joel e que se cumpriu em Atos capítulo 2, ela continua fluindo nos dias de hoje, não ficou detida aí e aprisionada naquele tempo, porque nada aprisiona a palavra de Deus.
ela está fluindo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Deus está derramando o seu Espírito como Ele falou e como Ele prometeu. E está havendo, sim, visões, maravilhas e profecias para a glória do Todo-Poderoso. Então, a presença do Espírito Santo, ela aponta para todo este fluir do poder de Deus nos dias atuais também. Há uma convocação aqui, uma convocação para que nós continuemos buscando a presença do Senhor para ver a sua glória, porque esta profecia é para os últimos dias, que também está incluído os dias que estamos vivendo neste presente momento. E o Senhor falou aqui em derramar. Derramar implica em abundância, implica em continuidade, implica neste fluir do qual estamos falando. E há uma expressão duas vezes dentro da profecia para a questão de profetizar. Então, o papel da profecia é preponderante, importantíssimo nos dias atuais. Nos lembramos de um versículo que diz: não havendo profecia, o povo perece, porque se corrompe. Porque a profecia traz a verdade, traz a palavra revelada. E aqui o Senhor enfatiza que o Espírito Santo trará a profecia, a palavra profética, para manter o seu povo dentro dos seus caminhos de justiça, de retidão e de santidade. E assim haverá prodígios no céu e na terra. Céu e terra, como nós falamos, estão unidos pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Aqui fala de sangue, fogo e vapor. Nos lembramos do Sinai, quando Deus se apresentou. Havia fogo, havia também o vapor de fumaça. E aqui é importante enfatizar a questão do sangue, porque é a questão do sangue derramado lá na cruz do Calvário. E vamos fazer esta conexão, é que pode trazer esta nova criação, porque somente o sangue de Cristo nos purifica de toda iniquidade. E aqui está escrito exatamente isso. O aspecto escatológico apresentado nesta profecia mostra no versículo 20: o sol se converterá em trevas, que são prodígios, é o agir de Deus no céu e na terra, advertindo a humanidade que ele é fogo. E Hebreus está escrito, capítulo 12, versículo 29, que Deus é fogo consumidor, advertindo a humanidade que há uma intervenção divina a favor, trazendo a salvação, mas também há uma responsabilidade do homem de dar a resposta a Deus diante desta mensagem gloriosa, onde movida pelo Espírito Santo. Então, é uma chamada também para o arrependimento. Estes versículos falam de juízo. O juízo, a palavra profética antecede o juízo. E o juízo requer do homem um posicionamento de arrependimento, porque haverá o grande e glorioso dia do Senhor. Esta é a segunda vinda de Cristo. Ele falou: eu vou voltar. Então, essa profecia aponta também para a segunda vinda do Senhor. Observe quanta riqueza que há nessas profecias que foram dadas, nessas palavras, ensinando, instruindo o povo. E hoje, por causa do Espírito Santo, nós estamos tendo entendimento do que estas palavras implicam, porque elas implicam em todo um mover de Deus e em toda uma perspectiva humana e também responsabilidade humana. É aí onde entra o bom uso do livre-arbítrio. E aqui está falando sobre tudo que há de acontecer, porque Deus vai fazer cumprir esta palavra. Ele iniciou lá em Atos, mas ele ainda vai estar cumprindo, está fazendo
esta palavra se tornar uma realidade. E o versículo 21 traz a esperança, porque mostra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este versículo, ele é repetido em Romanos capítulo 10, versículo 13, trazendo a esperança de salvação. E o Espírito Santo, ele é a garantia de salvação, ele é o penhor da nossa salvação. Basta invocar o nome do Senhor, está escrito aqui. A salvação é para todos. O derramar do Espírito é sobre toda a carne. Não é para uma nação específica, para um povo específico, mas é para toda a carne. E toda a carne, de crianças ao idoso, jovens, crianças, não importa a idade, não importa a nacionalidade, a etnia, não me importa a posição social, importa que invoquem o nome do Senhor e recebam da glória de Deus, pois é para todos, todos podem alcançar desde que invoquem. Aqui então nós temos uma ligação, uma associação, uma conexão, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se complementa. É uma ligação entre a profecia de Joel e a grande mensagem de Deus, que é a mensagem de salvação para toda a humanidade. Gloriosa palavra, maravilhosa palavra. Que palavra tremenda! Esta deve ser a nossa pregação. Esta é a pregação que inaugurou a igreja. E esta é a pregação que deve continuar dentro da igreja, onde Cristo é o centro, onde há uma necessidade de posicionamento do ser humano, onde há uma necessidade de conhecer, de viver, de lidar, de ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Ele toda honra e glória.